Olá! Olá, boa noite! Tudo bem? Viemos hoje novamente falar com vocês de algumas sacadas que a gente teve. A gente conversou com alguns clientes nossos e nos identificamos com várias histórias, né, Ellen? Exatamente! A gente ficou feliz também que a gente teve pedidos para repetir esse quadro, digamos assim, Sacadas HT. Então cá estamos para conversar de novo com vocês sobre clientes, né, Tchelle? Hoje a gente veio compartilhar casos de alguns clientes nossos. Vamos ver se vocês vão se identificar. Conforme a gente vai contando os casos, vocês digam se isso acontece com vocês, se vocês já passaram por isso, e a gente vai trocando ideias. Isso mesmo. Vamos começar então, Ellen? Vamos lá! Eu vou começar então, gente, contando de uma cliente nossa que veio para assessoria individual e ela veio com umas questões que ela tava muito... ela já é, digamos assim, mais velha que a gente. Ela tem 64 anos. E ela tava com questões de ter escolhido a profissão errada, de muita incerteza do futuro, e ela veio me perguntar o seguinte, ela me fez esse questionamento e foi uma coisa que mexeu muito comigo, por isso que eu quero compartilhar com vocês, que ela questionou o seguinte: vocês não têm medo do futuro, de ficar sem dinheiro? Vocês não têm um trabalho fixo, né, estável? Vocês são profissionais liberais, então vocês não têm medo de que não ter dinheiro para pagar as contas no mês que vem, de como vai ser a aposentadoria de vocês. Tu tens um noivo, mas tu não fica incerta se vai dar certo esse relacionamento ou se não vai dar, se tu vai ter filho ou se tu não vai conseguir ter filho. E eu respondi para ela que sim, que eu tinha todos esses medos que ela relatou. E eu já senti eles muito forte. Muito forte, de uma maneira que me paralisava. Mas hoje, com as técnicas que a gente faz, a gente aprendeu a não se identificar mais com esse medo. Antes, e o que é isso? Antes eu vivia o medo. Eu sentia na minha pele aquele medo. Aquele medo me parava. Hoje, com as ferramentas que a gente utiliza, eu consigo observar o medo. Eu consigo ver que esse medo, ele tá aqui. Mas ele já não tá mais fazendo parte de um sentimento forte. Ele não tá mais me afetando energeticamente. Ou às vezes ele vem como um sentimento forte, né? Não que a gente vá parar de ter medo, que a gente não vá sentir medos fortes. Claro que sim. Agora, a questão que a Tchelle está trazendo é como lidar com isso. O que eu faço quando eu percebo esse medo, né, Tchelle? Diz respeito a isso. Claro, aprender a ter equilíbrio desses medos. Porque as emoções, elas sempre vão estar presentes. As emoções são o que dão um colorido na nossa vida. A gente sempre, enquanto a gente estiver vivo, a gente vai sentir medo, a gente vai se sentir triste, a gente vai sentir raiva, a gente vai se sentir incapaz. Assim como a gente vai se sentir alegre, a gente vai se sentir em paz, a gente vai se sentir bem, amorosa. Todas as emoções, elas fazem parte da vida. Quem for entrando vai nos dando oi. Tô vendo que a Magali já tá aqui com a gente. Oi, querida, tudo bem? Olá, Magali. Olá, Santana. Olá, Vanessa. Sejam muito bem-vindas a esse nosso bate-papo de hoje. Para quem tá chegando agora, mais uma conversa do Sacadas HT, né, Ti? Hoje a gente tá compartilhando casos de clientes. Isso aí. E aí, o que a gente for comentando, se vocês se identificarem, vão dizendo: sim, isso acontece comigo, sim, já passei por isso. A gente quer saber se é só com a gente ou se tem mais gente aí, né, Ellen, que já passou por isso. A gente quer saber se é só com as clientes que a gente atende aqui, presencialmente ou online, se
se é conosco ou se vocês também passam por isso. Então essa troca é muito bacana, né, Ti? Com certeza. E o que eu falei também, que eu acho bem importante comentar, Ellen, é a questão que o nosso pensamento, ele é uma vibração. Tudo que a gente pensa emite uma vibração. Uhum. E quando a gente coloca um sentimento nessa vibração, isso colapsa a função de onda. O que significa isso? Quando eu coloco um pensamento com uma emoção, isso começa a se tornar matéria física. E com o tempo, isso se torna uma matéria física real na nossa vida. Esse primeiro colapso de onda a gente não consegue enxergar com os nossos olhos. Isso apenas é uma energia que fixa, tá? E a todo momento, quando a gente está gerando pensamentos e emoções, a gente está colapsando função de onda. Coisas que a gente quer e coisas que a gente não quer. Coisas que a gente teme, né? Por isso que às vezes só falta acontecer alguma coisa, a gente fica, né? Só falta. Daqui a pouco, pumba! Sim! Né? Você colocou um pensamento com um sentimento, colapsou a função de onda, daqui a pouco, pum, chega! Uma coisa interessante de a gente pensar é a questão do tempo, né? Porque que às vezes demora, a gente tem realmente, né, esse atraso, assim, esse delay, digamos assim, né? Quando a gente pensa, tem um tempo para criar a matéria, ainda bem, né? Porque já pensou se a gente criasse a realidade de tudo aquilo que a gente pensa? Olha, se todos os nossos medos, todas as nossas preocupações realmente se tornassem reais na nossa vida, talvez a gente teria uma vida, às vezes, catastrófica. O caos, né? Então, o universo e essas leis que regem toda a construção da realidade, todo esse mecanismo físico, né? Ele é muito sábio. Então, a gente tem esse tempo de escolher aquilo que a gente quer viver. Como a Tchelle respondeu para a cliente, se ela sentia esses medos, ela disse que sim. Mas quando a gente tem uma ferramenta, quando a gente sabe como lidar com os nossos medos, a gente tem a autonomia de lidar com essas questões antes disso se tornar uma realidade negativa ou de se tornar uma doença. Com certeza. E além do mais, né? Além de equilibrar isso, a gente consegue também criar a realidade que a gente quer. Exatamente. Porque quando a gente entende que um pensamento com emoção cria e eu tô atraindo isso pra minha vida, eu sabendo disso, eu posso criar aquilo que eu quero. Que é uma agenda cheia, que é muitas pessoas nos seguindo, que é uma estabilidade financeira, que é um futuro adequado, que é um relacionamento como eu quero, que é o corpo como eu quero, enfim, qualquer coisa. Essa é uma questão bem importante, porque muitas vezes a gente está agindo no piloto automático e a gente não percebe que esses pensamentos, além do próprio pensamento vibrar e criar uma realidade, que é a parte física, né? Tem também a questão do que esses pensamentos produzem no nosso corpo em termos de emoção. Então, a gente acaba se eliminando da vida com esses padrões, a gente nem percebe. Mas a gente fica estagnada, a gente fica na nossa zona de conforto, a gente não age. Então, o próprio pensamento, além de te chamar energeticamente mais experiências desse nível, faz com que a gente tenha um comportamento totalmente debilitante, é um comportamento que não é alinhado ao que eu quero viver. Então isso é muito importante de a gente ficar presente, pessoal. O quanto o nosso pensamento cria a nossa realidade e o quanto o nosso pensamento está programando a nossa mente, e programando a nossa mente está programando as nossas ações, as nossas reações. A gente está programando a nossa postura com relação à vida o tempo inteiro. Então isso é muito importante, que a gente tome consciência de que não é simplesmente, tô pensando isso, é um pensamento bobo, é um pensamento inocente.
Não, o pensamento ele tá dirigindo a sua realidade, quer você queira ou não. E muitas vezes a gente leva tempo para tomar consciência disso, para perceber o impacto disso na nossa vida. Com certeza. A gente nem se dá por conta, a gente fica envolvido naquilo e nem se dá por conta. Né? Exatamente. Então, uma questão que a gente trabalha muito com os nossos clientes é a questão da clareza, né? Porque quando a gente tem clareza, a gente consegue observar esses padrões e entender, bom, essa situação que eu tô vivendo na minha vida, ela tem um alicerce, tem uma base, o que que tá alimentando tudo isso? E aí a gente começa a desconstruir essas bases. Então, esse trabalho é um trabalho, gente, diário, é um trabalho de autoobservação, é um trabalho de persistência, né? De resiliência. É uma palavra que tá, assim, em alta, né? Mas, assim, a gente precisa trazer a resiliência pro nosso dia a dia, entender de que forma que o nosso cérebro funciona, entender qual é a forma de produzir essa resiliência no nosso dia a dia, na nossa vida, para construir a realidade que a gente quer. Sim, senão qualquer não nos derruba. Exatamente. Quantos nãos você resiste? Muitas vezes, quando eu tô decepcionada, que as coisas não saíram como eu queria, eu começo a me questionar. Quantos nãos você resiste? No primeiro não, você já desiste? Já acha que não é pra você? Já acha que não tem, que nada vai dar certo? Uma coisa é a insistência. Que às vezes a gente insiste é fazer, tá dando errado, eu insisto em fazer do mesmo jeito. Outra coisa é a resiliência. Eu ir lá aprender com o meu erro e fazer diferente. Mas eu ir lá e fazer de novo diferente. Exatamente. Então, bem-vinda Esther, bem-vindo a todos que estão chegando. Agora a gente vai falar um pouco de outra cliente nossa, que também foi um caso assim que ficou presente para nós no dia de hoje e que a gente quer compartilhar com vocês para que vocês fiquem atentos a esses padrões. Então, primeiro, o padrão que a Tchely contou era o padrão do medo, né? O padrão da preocupação, de ficar pensando em tudo de errado que pode dar, em tudo de catastrófico e negativo, que é ok, a gente faz isso mesmo, a gente precisa aprender a lidar. Agora, a segunda questão é a questão de a gente não saber aquilo que a gente quer. Você já passou por isso, de não saber o que você quer? Marisa, querida, boa noite, seja muito bem-vinda. Você já passou pela situação de não saber aquilo que você quer? Essa foi o relato de uma cliente minha, da Tchely. Ela disse o seguinte: não sei o que eu quero. Não sei o que eu quero. E aí? Como é que a gente começa, gente, quando a gente não sabe aquilo que a gente quer? Essa é uma característica muito marcante do nosso cérebro, que é se envolver com aquilo que não quer, né? Provavelmente você, em alguma situação, algum momento da sua vida, você já passou pela situação de não saber o que quer. E às vezes é assim, uma experiência simples, né? Às vezes não precisa ser relacionado assim, ó, a uma grande área, por exemplo, na minha área profissional, na minha saúde, o que eu quero. Não, às vezes são situações pequenas do nosso dia a dia que estão nos incomodando, que a gente tá preocupado e a gente não sabe o que quer. E eu já observei, Ellen, que comigo acontece de eu não saber, digamos assim, é mais difícil pra mim não saber o que eu quero no dia a dia, com as pequenas coisas, do que aquele grande objetivo. Uhum. Aquele grande objetivo, às vezes, tá claro que eu quero. Porque eu não preciso ser bem-sucedida. Exatamente. Quero um relacionamento feliz. Exatamente. Tá, tudo bem, e aí tu quer um relacionamento feliz, mas e o dia a dia, como é que é? Quando a gente fala o seguinte, assim, eu acordo, eu levanto pela manhã, qual é o meu primeiro pensamento? Ai, que saco! Já tocou o despertador, não acredito, não dormi bem essa noite. Percebe como é sutil? Nesse momento a gente já começa a se envolver com o que a gente não quer. A gente começa a reclamar. As reclamações, gente, elas são a
assim, ó, a prova, o fato concreto de a gente se envolver com aquilo que a gente não quer. É quando a gente tá reclamando. Toda vez que a gente tá reclamando, a gente tá se envolvendo com aquilo que a gente não quer. Então vocês percebem como é automático a gente reclamar que tá muito cedo, que a gente dormiu pouco, que a gente não dormiu bem. O natural é a gente reclamar, tá? O cérebro é assim. Agora, não é o natural a gente dizer dormi menos do que eu gostaria, mas tô pronta para um ótimo dia. Quem tem esse pensamento naturalmente é mais difícil. A gente leva um tempo para ter pensamentos desse nível. A gente precisa de um certo grau de consciência, de um certo nível de educação mental para que a gente produza essa qualidade de pensamento naturalmente. E às vezes algumas pessoas não vão ter nunca e tá tudo certo. A gente só precisa saber como lidar com esses pensamentos que vão surgindo, né? Então, é uma tendência cerebral a gente se envolver com aquilo que a gente não quer. Só que a gente não percebe o quanto a gente fica envolvido nesses padrões de reclamação, de ficar ligado naquilo que não tá bom, naquilo que não tá dando certo. E aí a nossa realidade, a nossa vida diária, ela se torna pesada, ela se torna trancada. Às vezes a gente tem a sensação de que as coisas não andam. Por quê, gente? Porque a gente tá o tempo inteiro envolvido naquilo que não funciona, naquilo que a gente não quer mais. Eu acho muito bonito também que não é só aquelas... Porque às vezes a gente acha que tá tudo bem reclamar de um grande problema, né? E a gente pensa que reclamar de pequenas coisas não interferem em nada. Que do tipo assim, eu reclamar que o meu parceiro deixou a toalha em cima da cama, eu reclamar de que o vizinho tá com música, de eu reclamar que o meu treino da academia tá muito pesado, de eu reclamar que eu tô acordando muito cedo, que isso não influencia nada na minha energia e na minha vibração. Que é só grandes problemas que eu considero. Se eu tô com um grande problema de saúde, se eu tô com um grande problema financeiro, se eu não consigo me relacionar de jeito nenhum. Isso foi uma questão assim que eu quero compartilhar com vocês e confesso que foi algo que me intrigou quando eu comecei a lidar com essa questão mental, a trabalhar com objetivos mentais, com imagens mentais, e eu percebia que alguns objetivos eles demoravam. E aí eu ia, né, ficar presente, olhava para o que eu tô pensando, analisava os meus pensamentos para ver de onde que tá vindo isso. E aí eu não achava uma relação direta. Por exemplo, sucesso profissional. Ok, o sucesso profissional não veio na velocidade que eu queria. Vamos ver o que eu tô pensando. Às vezes eu tinha pensamentos alinhados a esse sucesso profissional. Porém, eu tava há 15 dias, há um mês, há uma semana reclamando de uma pequena coisa do meu dia a dia que não tava funcionando. E esses exemplos que a Tchely falou, às vezes algo, uma dor no corpo, a indisposição, às vezes algo na nossa casa que não tá funcionando, às vezes uma entrega que eu preciso que chegue no prazo e não chega, um e-mail, coisas assim pequenas do dia a dia vão roubando a nossa energia, discussões, me lembrei agora, discussões de relacionamento, sabe essas coisas que a gente fica assim discutindo com as pessoas e a gente acha que aquilo não vai ter impacto na nossa vida. Inocência sua! Porque às vezes não é discussão sobre o relacionamento, mas é discussão de pontos de vista. Discutir ponto de vista. Né? Que é muito Tudo que impacta a sua energia, às vezes a pessoa assim, né, vai conversar sobre um assunto e começa naquele nível de querer ter razão e argumentar. E às vezes a gente faz isso não por mal, tá tudo certo a gente fazer isso. Mas, às vezes, esse nível de relacionamento, esse nível de conversa se torna desgastante. E a gente não percebe o quanto essas situações são diluidores da nossa energia.
A nossa energia fica diluída nesses pequenos acontecimentos, nas críticas. Pode ser algo simples, se eu começar a achar aqui que meu cabelo não tá bom e começar a implicar com o meu cabelo. E amanhã de manhã eu acordar e começar a implicar com o meu cabelo. Seja o que for, qualquer implicância, eu vou começar a desgastar a minha energia, isso vai impactar os resultados da minha vida como um todo. Então, essa é uma questão que a gente tem que ficar presente. O quanto eu tô dando importância para as pequenas picuinhas do dia. E aí, os seus sonhos, os seus grandes objetivos, eles ficam nesse limite das suas picuinhas, porque a sua energia acaba ali. E para essas clientes que não sabem desejar, que não sabem o que querem, o que a gente faz é exercitar os pequenos desejos. Porque tudo é um exercício, sabe? A gente é o modo automático a reclamação. Então, é um exercício a gente ter essa autoobservação que a Ellen estava fazendo. Isso faz parte da nossa autoobservação. A gente tem que ter um tempo pra gente se observar. Eu vejo que as pessoas enchem a agenda, nunca tem tempo pra nada e não se observam. Claro, e daqui a pouco enche a sua agenda pra não ver o que precisa ser visto. Quer fazer autoobservação do que precisa mudar, do que precisa fazer diferente, do que precisa ter como objetivos, o que realmente tem significado para você naquele dia. E às vezes é um padrão inconsciente, né? A pessoa acaba fugindo de olhar para essas questões. Porque, gente, quando eu não quero olhar para minhas questões, eu arrumo um monte de coisa para fazer. Já me envolvo bem rapidinho para não ter tempo de fazer nenhuma técnica. Para não ter tempo de parar e pensar nas minhas questões. As pessoas falam muito de sabotadores, né, Tiele? E esse é um grande sabotador. Esse é um grande sabotador, é a gente se enganar de que a gente não tem tempo, de que deixa para amanhã e não olhar para essas questões que são realmente muito importantes. Agora só depois do carnaval. Deixa passar o carnaval, né? Então a gente sempre tem uma próxima data, um próximo evento, sempre algo tá na frente de olhar pra gente, de entender o que a gente precisa fazer para produzir resultados melhores, para produzir uma vida melhor, certo? Olá, Italar, olá, Vera Lúcia, olá, Éder, olá, Gilberto, olá, Vanessa. Tanta gente querida, a gente fica feliz de ver, né? Muito feliz, sejam muito bem-vindos, muito obrigada pelo prestígio de vocês. Eu e a Tiele, a gente teve essa conversa rápida aqui para dar seguimento nessa nossa série Sacadas HT. A gente pode chamar de séries? Acho que sim. Série, acho que a gente vocês querem, vocês nos digam agora, se vocês querem que a gente continue. Vocês querem que uma série. A gente faz a série Sacadas HT, que nem a gente tava falando, Vanessa, agora, que a gente contou de 2 clientes nossas. A gente começou há um tempinho já, a gente tava contando de 2 clientes. Dá o replay ali e volta pra escutar o caso dessas clientes, porque a gente tem vontade de compartilhar o que acontece no nosso dia a dia com vocês, tá? Porque todos nós somos humanos, todos nós somos muito parecidos, todos nós temos questões semelhantes, né? Por isso que a gente gosta de compartilhar com vocês, porque muitas vezes a dor dos nossos clientes é a nossa dor e que pode ser a dor de você que tá aí do lado e que com esse vídeo já pode mudar muita coisa na sua vida. Tá certo? Exatamente. Gomes Zana, muito obrigada, querida, pelo teu carinho. Ela botou muitas carinhas lindas. Muito, muito, muito obrigada. A gente quer pedir que, se vocês tiverem dúvidas e sugestões, que nos mandem para que nós possamos abordar nas próximas lives e para que a gente possa ter essa troca bem especial. Aí. Se vocês gostaram, dê um like aí pra gente saber, né? E direcionando os conteúdos pra vocês, pra ver o que faz mais sentido pra vocês, o que ajuda mais vocês. Porque a gente tá aqui pra compartilhar, né, Ellen? Exatamente. E você também
faça o compartilhamento desse vídeo para algum amigo que você acredita que vai ser beneficiado por esse conteúdo. A gente tem a intenção de transformar o mundo, transformando uma pessoa de cada vez. Primeiro a gente transforma a gente, depois a gente compartilha isso com o maior número de pessoas que a gente pode. Isso aí. Adilene, querida, boa noite. Muito obrigada pelo teu carinho, minha amada. Olá, Roberta. Assistam a replay porque porque está na nossa hora. Isso aí. E tá imperdível. Vão lá, não percam. Um grande beijo, uma ótima noite pra vocês. Muito obrigada pelo carinho de vocês.